Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. A ideia aqui é basicamente apresentar esse projeto que eu desenvolvi, que basicamente é essa aplicação aqui que você está vendo na tela. E qual foi o processo de desenvolvimento desse projeto, que basicamente foi feito inteiramente com inteligência artificial. Então, toda essa aplicação aqui que você está vendo, ela foi desenvolvida com inteligência artificial, tá? Então, o que que ela é? Basicamente um aplicativo de produtividade que é versátil e ele tem uma proposta bem única, que é combinar aqui na esquerda um Canvas, que é um editor primariamente de mapas mentais ou mind maps, como você pode ver aqui. E para cada node ou para cada nó desse mapa, você tem associado a esse nó aqui um editor de notas, que é bem completo. Basicamente, da onde que eu tirei essa ideia? Eu já utilizo há bastante tempo ferramentas de produtividade, principalmente de mapas mentais. Então, eu combinei basicamente funcionalidades de diversas aplicações, de diversos aplicativos de produtividade e mapa mental nessa aplicação que você está vendo aqui, né? Então, essa aplicação ela é um use case real aqui de algo que foi desenvolvido inteiramente com inteligência artificial, e eu estou utilizando o próprio aplicativo que foi desenvolvido e está hospedado aqui, como você pode ver, no meu site, datauniverse.com.br, aqui nessa URL aqui, mindmap-app. Então eu desenvolvi a aplicação e hospedei ela aqui no meu site, mas ela também funciona inteiramente offline, tá? Aqui ao longo desse vídeo, a ideia, além de apresentar o aplicativo e o processo de desenvolvimento dele, as funcionalidades, é mostrar com o próprio aplicativo ao longo do vídeo e fazer interações com ele aqui. Então, por exemplo, como você pode ver, como que ele funciona? Você tem aqui os nós do mapa mental, e quando eu clico em cada um dos nós, você pode ver que ele altera aqui o conteúdo do editor de notas na direita. Então essa é uma funcionalidade que eu uso bastante assim no dia a dia para fazer brainstorming, e também para estudo e diversos outros cenários que eu tenho aqui necessidade real. Então basicamente é isso. Eu vou passar ainda por todas as funcionalidades no detalhe, mas então, como você pode ver aqui, né, eu tenho uma lista e eu posso simplesmente digitar aqui, né, e escrever qualquer coisa utilizando várias ferramentas de edição de texto. Então, por exemplo, como eu disse, ele é um aplicativo que ele funciona 100% de forma offline. Apesar dele ter funcionalidades que são online, eu já vou explicar a seguir, mas ele é um aplicativo que ele funciona 100% offline, ou seja, se você fizer o download do código desse aplicativo e salvar no index.html na tua máquina, você consegue rodar essa aplicação por inteiro, com todas as funcionalidades dela, direto na tua máquina. E ele pode ser utilizado por você que está assistindo, é só acessar essa URL e você vai ter acesso a esse aplicativo aqui. Então eu coloquei o link. É claro que, por exemplo, esse projeto aqui que você está vendo, ele está salvo na minha máquina. Cada pessoa que acessar o aplicativo, ele vai ter, né, ele vai estar visualizando apenas os próprios projetos, né? Mas então vamos lá, essa é a apresentação do projeto, é esse que é o tema desse vídeo. E qual que é a motivação para eu ter desenvolvido, as motivações para eu ter desenvolvido esse projeto? Então, basicamente, como eu mencionei, eu já utilizo esse tipo de aplicação de produtividade há muito tempo, e eu pago por algumas ferramentas atualmente, mas eu já usei diversas ferramentas, e alguns exemplos de ferramentas que eu utilizei no passado são, por exemplo, o Mindomo, o MindMaster,
você tem o Miro, você tem o Whimsical, que são ferramentas que têm propostas semelhantes, mas eles têm usabilidades diferentes e combinações diferentes de funcionalidades, né? Só que, por exemplo, já aconteceu de eu não querer mais pagar por aquelas aplicações, porque eu estava pagando por muitos aplicativos ao mesmo tempo, para uma proposta muito específica, e eu simplesmente cheguei e falei, eu não quero mais pagar por determinada ferramenta, por exemplo, eu não queria mais pagar pelo Mindomo, né? E ainda assim eu estava pagando por outras ferramentas. Então, vários momentos eu senti a necessidade de, tipo, poxa, eu queria poder ter uma aplicação que eu pudesse usar de forma ilimitada e gratuita, né? Sem ter que pagar por isso. Para as aplicações que eu tenho, para os usos que eu tenho, né? E tem outra questão que é o seguinte, como eu mencionei, cada uma desses aplicativos, eles têm uma combinação de funcionalidades diferentes. E várias vezes eu me vi na necessidade de, tipo assim, ter um aplicativo que tivesse funções do Mindomo, por exemplo, e outras funções do Whimsical ou outras funções do Miro. E tinham formas de chegar nessa combinação, mas não era algo assim que estava desenvolvido e arquitetado na proposta da aplicação, né? Então cada um eu senti a necessidade de integrar muitas dessas funcionalidades, né? Então, justamente por ter a necessidade de integrar algumas dessas funcionalidades, eu tinha que usar mais de um aplicativo. Outra questão também é que, por exemplo, se eu decidisse parar de pagar por algum desses aplicativos, eu perdia o acesso a todos os projetos que eu tinha feito, natural, né? Porque é para isso que você paga pela aplicação. E normalmente quando você paga por esses aplicativos, você tem acesso a 3 projetos de forma gratuita. Então o restante, por exemplo, eu perdia totalmente acesso. Eu não conseguia nem ir lá para baixar, sabe? Aquele projeto. Outra questão também é o seguinte, eu pagava por aplicativos que, assim, né, se você entrar em cada um desses programas aqui, você tem milhares de funcionalidades, mas eu, no meu caso, não necessariamente usava 100% dessas funções. Então é natural, né, que quando você paga por uma assinatura de um aplicativo, você não vai usar tudo que aquele aplicativo tem para oferecer, né? Então aí eu acabava caindo num dilema de custo-benefício, né? Tipo, poxa, beleza, eu estou pagando por um aplicativo que tem várias funções, mas eu não estou usando todas elas. E eu acabo tendo que assinar outros aplicativos que têm só uma ou duas funções que eu quero, por exemplo, né? E aí foi que eu cheguei nessa necessidade de, tipo, poxa, com o avanço da inteligência artificial para desenvolvimento de código, eu pensei, poxa, e se eu desenvolvesse uma solução personalizada que atendesse a minha necessidade específica? Então, uma vez que eu defini isso, eu coloquei um objetivo de desenvolvimento dessa aplicação. Então, o que que eu queria nessa aplicação? Eu queria, primeiro, que ela fosse leve. Então, eu não quero um aplicativo com 1 milhão de funcionalidades, eu quero que ele seja leve, que ele rode rápido, principalmente que ele seja 100% offline e que não dependa de uma assinatura, que não dependa de integração com a nuvem, bases de dados, de projeto ou qualquer coisa do tipo. Eu quero uma coisa que eu consiga rodar localmente e que eu fique 100% independente nessa aplicação. Obviamente que ela fosse gratuita, né? Como eu estou desenvolvendo uma aplicação para mim mesmo, eu queria que ela fosse 100% gratuita. Mas não só do ponto de vista de eu ter que pagar uma assinatura, mas também do ponto de vista de eu não ter que, por exemplo, fazer uma integração dos projetos com algum tipo de dependência de base de dados. Então, por exemplo, imagina que você quer salvar o projeto. Aonde esse projeto vai ser salvo? Ele vai ser salvo na tua máquina ou ele vai ser salvo num bucket S3 da AWS, por exemplo, ou numa base de dados NoSQL? É, Independente da solução, se você vai armazenar esses projetos em alguma base de dados, você vai ter um custo para ter que armazenar isso, né? E eu não queria isso, eu queria que eu não tivesse dependência nem de assinatura e nem de um custo
de base de dados, né? Queria algo que fosse simples e direto ao ponto e apenas com as funcionalidades essenciais, ou seja, aquelas que eu realmente uso no dia a dia, né, para fazer o brainstorming e mapas mentais. Uh, o objetivo primário dessa aplicação é para que eu usasse, né, para mim, né, para o meu uso pessoal, e que de fato fosse uma aplicação real, né, que ela de fato fosse uma aplicação que funcionasse, né, que fosse uma aplicação redonda e robusta, né, toda aplicação tem bugs, né, provavelmente aqui conforme eu for mostrando aconteça um ou outro detalhe ali de bug, mas que seja o mais robusto possível, né? Então, quais são as premissas para o desenvolvimento desse projeto, né? Primeiro, eu não sou um desenvolvedor front-end, apesar de eu ter experiência com desenvolvimento front-end. Hoje, para você fazer uma aplicação como essa aqui, eu, por exemplo, eu não conseguiria fazer o desenvolvimento de uma aplicação como essa que eu fiz aqui, simplesmente sem o auxílio de uma inteligência artificial. Por quê? Porque eu trabalho com principalmente a parte de engenharia de dados e engenharia de analytics, mas eu não sou um desenvolvedor full stack de front-end, né? Que é o caso desse projeto, né? Eu consigo, por exemplo, conseguiria pegar um projeto pronto e fazer integrações e otimizações na parte de arquitetura, na parte de engenharia, né, conexões com a parte de dados, mas não desenvolvimento da parte de front em si, né? Então, essa aqui é a premissa, né? Eu falei, poxa, graças ao uso de inteligência artificial, eu consigo desenvolver uma aplicação super bacana como essa, mesmo sem ter esse conhecimento. Eu já vou explicar mais um detalhe, né, como é que foi esse processo, mas também, assim, esse é um aplicativo para uso pessoal. Ele, apesar de estar disponível aqui e qualquer pessoa conseguir usar, ela não é uma aplicação que eu estou vendendo, né, e que foi pensada para que muitas pessoas utilizassem, né? Ela é uma ferramenta simples. Então, aqui, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, você tem aqui o meu blog, que é o datauniverse.com.br. Na verdade, nesse site aqui eu coloco aqui links para os projetos que eu desenvolvo. Então, se você acessar aqui, você vai conseguir, aqui em recursos, ter acesso ao link desse mapa mental. Você tem outras ferramentas também. Você tem alguns conteúdos. Tem minhas redes sociais. A minha consultoria pessoal de dados, aqui também, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Meu LinkedIn, caso você queira entrar em contato comigo. Mas é basicamente isso, tá? Pronto, carregou aqui o site da consultoria, então você pode entrar em contato comigo aqui. Então, basicamente, essa é a realidade desse projeto aqui, tá? Então agora eu vou explicar mais ou menos como é que está o estado atual desse aplicativo. Como eu de fato estou usando esse aplicativo para o meu uso pessoal, ele é provável que, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, ele tenha sofrido alterações e tenha recebido novas funcionalidades, tá? Mas no estado atual, essa aqui, vamos dizer, é a versão 1.0 desse aplicativo, né? Então, vou percorrer aqui mais ou menos qual que é a ideia dele, tá? Você tem alguns menus aqui, algumas estruturas. Então, basicamente, você tem o principal dele aqui, que é o Canvas. O Canvas é onde você tem o mapa, você pode mexer com os mapas aqui, mexer com os nós livremente. Você pode acrescentar novos nós e novos mapas. Então, por exemplo, se eu for para a direita aqui, né, puxar ele para a direita, eu posso vir aqui e adicionar um novo tópico flutuante. Você pode dar um nome personalizado, personalizado para ele. E você repara que quando você cria um nome, então você já pode dar um nome personalizado. Esse nome fica aqui também salvo no título do editor de notas. E a partir desse nó, apertando a tecla Tab, você pode ir criando diversos nós, tá vendo? A ideia
dele como é produtividade, eu uso bastante os atalhos do teclado para criar os brainstormings de forma bem rápida. Então você consegue criar tanto aqui pelo menu, você tem o botão de adicionar nó, tá vendo? Pelo próprio menu. O novo nó ele vai ser adicionado de acordo com o nó que você está selecionado, então ele vai ser adicionado naquela como filho daquele nó que você tem selecionado. Ou você pode excluir nós, né? Se você excluir, por exemplo, esse aqui, que contém todos esses nós subsequentes, você vai excluir todos eles de uma vez, né? Então, eu estou apertando Tab aqui, você pode criar. Repare que cada nó de cada hierarquia ele recebe a mesma cor. Então, isso serve para identificação de hierarquias, tá vendo? Ó? Você consegue visualmente identificar quais são os níveis de hierarquia do mapa. Além disso, você consegue desfazer as alterações que você fez. Então, clicando aqui no botão de desfazer, que é basicamente como se fosse um Ctrl Z, né? Repara que os nós estão sendo excluídos, por quê? Porque eu estou desfazendo as minhas alterações. Então, tudo isso são funcionalidades que eu que eu desenvolvi, que eu explicitamente desenvolvi com a inteligência artificial para implementar na aplicação e incluir aqui no aplicativo. Então, aqui, quando eu clico em refazer, ele de fato vai lá, né? Ele memoriza essas ações que você faz e você pode voltar, então, basicamente, no histórico e refazer ou desfazer alguma ação. Aqui, então, para adicionar ou excluir nós. Esse botão aqui, ele serve para adicionar um nó principal, um nó de ideia principal, e você pode arrastar eles e adicionar quantos você quiser, tá vendo? Aqui é uma funcionalidade bem interessante, que eu pensei que era uma necessidade que eu tinha, que era de criar notas. Aqui, ó, ele adicionou aqui. Então ele cria essas notas, tá vendo? Ó? Você pode criar quantas notas você quiser. Quando eu arrasto ela não tem nenhum comportamento. Mas, por exemplo, se eu clicar em uma nota, ele abre esse menu de cores para que eu possa customizar tanto a cor do fundo quanto a cor do texto. Então dá para fazer uma personalização bem bacana. E se eu clicar duas vezes na nota, eu posso colocar qualquer texto dentro dele. Então eu posso jogar um texto bem grande. E aí ele se adapta, né? Ele ajusta o tamanho da nota para aquele texto que você coloca. A nota, o objetivo dela é ser mais simples, então ela não tem um editor de notas, não tem um editor de texto tão completo quanto os nós, porque não é essa a proposta. A ideia da nota é ser algo mais objetivo, algo literalmente um post-it ali, rápido que você coloca para você visualizar algumas observações ou coisas do tipo, né? Você pode também clicando numa nota, apertando o delete, você exclui aquela nota, né? Aqui, como você pode ver, eu implementei funcionalidades de inteligência artificial na aplicação, mas eu vou deixar ela para o fim porque ela é mais complexa. Tem essa funcionalidade de adicionar emojis em nós. Qual que é a ideia desses emojis? Eu posso selecionar um nó e, por exemplo, ele abre esse menu de adicionar emojis. E aí vamos supor que eu quero, sei lá, colocar um emoji dizendo que, sei lá, de status, por exemplo. Tá vendo? Então eu coloco esse emoji verde ou um amarelo. Então você pode, é como se fossem tags associadas àquele nó e elas ficam armazenadas. Repara que ele armazena todos os emojis que você associa àquele nó e ele vai acumulando elas. Então é bom para funcionar com uma espécie de tags daquele nó e você pode fazer isso assim ilimitadamente, né? Outra funcionalidade aqui é a funcionalidade de alterar a cor do tema do projeto. Então, por exemplo, repara que se eu colocar o tema vermelho, ele vai aplicar esse tema vermelho a todos os nós. E aí eu coloquei algumas cores pré-definidas de tema aqui, então vermelho, azul, verde, roxo, cinza. Mas vamos supor que você aplica um tema, por exemplo, o tema roxo, e você queira alterar a cor específica de algum nó. Então, por exemplo, esse aqui ficou muito claro. Você pode vir aqui dentro do nó, no editor de notas, e você tem um bucket que você escolhe a cor daquele nó específico. Tá vendo? E ela fica salva, né? Mas aí, caso você aplique um tema novamente, ele vai substituir aquela cor específica daquele nó. Você tem outra funcionalidade aqui que é para escolher o formato dos nós. Então, por exemplo, você pode deixar ele mais arredondado, um pouco mais quadriculado ou com as pontas bem retas.
porque acho que isso é mais para ter um agrado visual ali, conforme você vai desenvolvendo o teu projeto. Eu gosto de usar essa opção aqui do meio. Além disso, tem essa opção que ela muda o tipo de conector dos nós. Então você tem três opções: o tipo de linha. Então repara que ele altera aqui as linhas que conectam os nós para algo mais reto, um conector angulado ou um conector curvado. Eu gosto de utilizar o conector curvado, mas o angulado ele é bem legal também porque ele deixa mais objetivo ali a relação entre os nós quando o mapa vai ficando bem grande. Além disso, outra coisa que eu incluí aqui é você alterar a direção dos nós em relação aos nós centrais. Então, por exemplo, normalmente por padrão, como a gente lê da esquerda para a direita, ele já vem com a orientação para a direita, mas você pode, por exemplo, mudar a orientação para a esquerda daquele mapa, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima, certo? Essa orientação depende também da proposta do mapa que você está criando. E por último, aqui nessa barra principal de ferramentas, ele altera a textura ali do fundo. Repara que quando eu dou zoom, ela vai se comportando de acordo com o zoom, tá vendo? Então, você pode deixar essa textura pontilhada, ou você pode botar uma textura grid, que é essa daqui, que eu acho bem legal, ou uma textura lisa, se você não gostar se de alguma forma isso estiver me atrapalhando, né? Eu gosto de deixar pontilhado por padrão. E basicamente essas são as principais funções aqui da barra principal. Além disso, você tem aqui um menu onde tem as redes sociais que eu coloquei aqui, e você tem um menu de arquivo. E qual que é a parte legal? Você consegue, por exemplo, vir aqui criar um novo projeto do zero e basicamente excluir todo o projeto, ele começa do zero. Eu vou fazer isso quando eu terminar de passar pelos nós aqui, mas então, por exemplo, eu vou você pode salvar esse projeto. Se eu clicar em salvar, ó, ele gera um JSON desse projeto. E aí, com todas as configurações que eu tenho nele agora, ele salva tudo no JSON. Então, agora que eu salvei, eu posso vir aqui, dar novo projeto e zerar ele por inteiro. Repara que ele apagou tudo para eu começar do zero. Mas eu posso vir e carregar esse projeto novamente. Tá vendo? Então, essa que é a ideia de ser um aplicativo offline, porque uma vez que você baixa o JSON, ele fica salvo na tua máquina e você não perde o teu progresso, né? Você pode abrir esse projeto depois no futuro, quando você quiser. Sobre a parte de salvamento do projeto, tem uma outra funcionalidade que eu implementei, que é essa funcionalidade, que é esse painel aqui, ó, essa funcionalidade de salvamento automático, que ele utiliza a tecnologia de armazenar o projeto. Ao invés de você fazer o download de um JSON, ele salva o teu projeto no local storage do navegador. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, se por exemplo, se eu tenho esse projeto aqui e eu, por algum motivo, sem querer, recarrego a página, dou um F5 ou recarrego a página e não salvei o meu projeto num JSON, você perde todo o progresso. Então, essa tecnologia de armazenamento no local storage, ele garante que mesmo que você feche o navegador ou atualize a página, o último projeto que você estava trabalhando, ele fica salvo. E ele tem um timestamp com exato hora, minuto e segundo que o projeto foi salvo pela última vez. Então, são duas tecnologias de salvamento do projeto que eu implementei que eu achei bem bacanas, que são necessárias assim para você não perder progresso. Além disso, tem um painel de ajuda aqui que lista todas as funcionalidades do projeto. Então, aqui é bem bacana, porque ele explica basicamente tudo que tem disponível no projeto. Então, você pode ver que é bastante coisa. E um modal aqui que fala sobre esse aplicativo. Então, é um modal simples que tem as minhas redes sociais e um link para você acessar o projeto no GitHub. Então, todas as alterações e as versões que eu fiz, eu subi elas aqui nesse GitHub e aí dá para verificar até todos os commits aqui, ó. Então, por exemplo, todas as novas implementações que foram feitas e as versões mais antigas eu coloquei nesse branch aqui chamado Older. E é bem interessante que dá para ver que nas versões mais antigas
ele estava bem mais simples, né? Dá para ver aqui que o projeto ele era muito mais simples. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Então, como eu vim aqui na primeira versão do aplicativo, e dá para ver que, por exemplo, ele tinha aqui só 1.121 linhas de código, enquanto que se você abrir o aplicativo atualmente, ele tem mais de 3.000 linhas de código, 3.157 linhas de código. Então, tiveram bastante implementações que eu acrescentei aqui no aplicativo. Então, a ideia desse menu aqui de cima, esse é um menu mais de suporte, né? Mais, com funções mais institucionais. E aí, a segunda estrutura principal do aplicativo é esse editor de notas aqui. Então, a ideia é que ele seja um editor de texto bem completo, até porque, voltando aqui para o meu mapa principal de apresentação do projeto, a ideia é que eu faça algo semelhante a isso aqui, né? Então eu posso, por exemplo, aqui nas funcionalidades, eu posso vir aqui adicionar uma linha horizontal. Você vê que ele gera uma quebra, né? Visual aqui, onde eu posso separar ambientes do texto. Eu posso, por exemplo, vir aqui pesquisar por lorem y, pegar um texto aqui de exemplo, para a gente testar a parte de formatação. Copiar esse trecho aqui. Aí, por exemplo, eu tenho aqui negrito, eu tenho, por exemplo, vou dar um enter aqui, eu tenho a parte de itálico, eu tenho underline, eu tenho taxado, eu tenho links, então eu posso, por exemplo, vir aqui e incluir links. Se eu clico nesse trecho do texto e coloco um link, veja que ele já vem, ele gera um modal, que eu posso colar um link, tá vendo? E aí, depois que ele implementa o link, se eu clicar, ele já abre numa nova aba, então é bem útil, bem performático. Eu posso fazer aqui, ó, orientação do texto à esquerda, no meio, à direita ou justificado. Então, por exemplo, se eu tenho um texto grande, essas funções aqui elas ficam mais visíveis. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, se eu implemento a justificação, ele fica bem, bem bacana para blocos de texto. Aí eu tenho, por exemplo, listas. Eu tenho listas não ordenadas, como essa. Tá vendo? Eu tenho listas numeradas, subitens. Por padrão, quando o aplicativo, né, na inteligência artificial gerou essa função do editor de notas, essas funcionalidades não vieram funcionando por padrão. Então eu precisei fazer vários ajustes para ela ficar funcional dessa forma. Não é como se eu tivesse pedido, por exemplo, para ele incluir essas funcionalidades de justificação de texto, etc., e tudo tivesse funcionado de primeira, tá? Muitas dessas funcionalidades eu tive que fazer várias iterações e várias alterações no código para que elas funcionassem da forma que elas estão funcionando atualmente, que ainda não é 100% perfeita, mas já está funcional, já tá usável. Aqui, por exemplo, eu tenho recuo das listas, eu posso aumentar ou diminuir esse recuo, né? Essa é uma funcionalidade, por exemplo, bem personalizada, que é o inserir bloco de código. Repara que quando eu insiro o bloco de código, ele cria esse bloco aqui, que eu não consigo editar ele por padrão. Então vamos supor, eu vou pegar aqui um trecho de código para a gente fazer uma simulação. Vamos pegar, por exemplo, esse trecho de CSS. Eu não consigo editar ele por padrão. Eu clico aqui em editar, colo aqui o texto, e ele já identifica, ele já entende que esse código é CSS, tá vendo? E aí ele se ajusta aqui também de acordo com o texto, tá vendo? E aí quando eu clico para salvar, tá vendo? Ele fica robusto.
né? E evita, por exemplo, com que, sei lá, você clique com o mouse sem querer e altere o código. Então ele fica salvo e fica visualmente distinto do restante do texto. Aí eu posso vir aqui em editar novamente e editar esse código aqui, né? Então, por exemplo, eu clicando aqui, eu posso vir aqui e editar o código. Clico em salvar. Se eu clicar em copiar, ele copia o código. Tá vendo? Ó? Ele copia exatamente o código aqui no texto. Outra coisa interessante, eu consigo, por exemplo, vir aqui e customizar. Posso remover a formatação de um texto, tá vendo? Se eu aplicar itálico, posso remover a formatação, negrito, remover formatação. Eu posso escolher a cor do texto, ele abre esse modal aqui, tá vendo? Onde eu consigo alterar a cor do texto. Se eu quiser alterar a cor do destaque também, isso é bem legal. E se eu for lá e remover a formatação de novo, ele limpa isso para mim. Eu consigo aplicar, por exemplo, títulos. Isso é bem interessante para a edição do texto. Título 1, 2, até o 6, né, são as tags de HTML, ou transformar isso novamente num parágrafo. E por último tem a edição da cor do nó, né? Como eu mencionei anteriormente. Então se eu excluir esses dois nós aqui, funcionalidades, ele acabou criando um novo nó. Isso é um bug, por exemplo, que precisa ser corrigido. Mas é basicamente isso, ó. E aí, vamos falar. Ah, outra coisa. Tem esse painel de zoom aqui que eu implementei, que é bem interessante. Então, conforme, repara aqui nesse painel de zoom, que conforme eu vou dando zoom in ou zoom out, ele mostra o zoom do canvas em relação à minha tela. Isso é bem legal. E ele diz também para você qual a quantidade de nós que aquele projeto tem. Então, essa é uma informação rápida ali que eu acho bem, bem interessante, que ajuda você a ter uma visão rápida do projeto. E ele tem um estilo bem bacana, que ele simula como se fosse uma espécie de vidro, ó. Tá vendo? Um estilo CSS que eu achei bem bacana. Então, assim, essas são as principais funções. E tem o zoom aqui, através de botões mesmo, mas eu gosto de dar zoom com o mouse, né? Então, se eu seguro a tecla Ctrl e scrollo com a roda do mouse, ele dá zoom in ou zoom out. Isso, por exemplo, esses event listeners do teclado e atalhos são uma funcionalidade que eu implementei com o IA, né? Ela não veio por padrão, por default aqui na aplicação. Das funções principais são essas. E agora eu vou explicar, por exemplo, essa função que eu achei bem interessante, que são as funcionalidades de inteligência artificial que o Gemini, que foi a ferramenta de desenvolvimento que eu utilizei, implementou. Então, uma das funcionalidades, vamos vir num nó aqui, vamos deletar aqui, fazer uma limpeza aqui, para a gente entender, por exemplo, essa funcionalidade de inteligência artificial. São duas. A primeira é um brainstorming de ideias, que ele expande os nós de acordo com a inteligência artificial baseado no texto do nó. E o segundo é geração de texto com inteligência artificial dentro do editor de notas. Então vamos supor, por exemplo, que o nome do meu nó é, sei lá, ideias de aplicativos para celular, certo? Esse é o nome do meu nó. O que eu preciso fazer? Para essa funcionalidade funcionar corretamente, o que acontece? Ela depende de uma API do Google Gemini. Só que essa API, eu não coloquei a minha chave de API aqui na aplicação. Então, eu criei uma função que qualquer pessoa, né, qualquer pessoa que estiver acessando essa URL, ela pode vir aqui, nessa opção aqui em arquivo, chave de API do Gemini, e aí ele te mostra esse modal que ele te dá o passo a passo de como é que você faz para gerar a tua própria API, porque todas as funções, todas as chamadas de inteligência artificial, elas vão ser consumidas na tua API, da tua conta do Google AI Studio. Então, eu já tenho uma chave aqui que eu preparei. Deixa eu pegar ela aqui. Eu vou copiar. Uma coisa interessante também é que se eu colar a minha chave aqui, ele não mostra a minha chave, né? Ela fica em formato de segredo. E aí, se eu clicar para salvar, ele responde com o seguinte, ó, chave de API salva com sucesso. E aí eu posso agora, que eu já tenho uma chave de API associada e ela está salva no meu local storage do meu navegador,
eu posso vir e clicar nessa funcionalidade aqui, ó. Repara que ele gera essa loading screen, dizendo que ele está gerando ideias com IA. E olha só que legal. Baseado no nome do meu node principal, ele utilizou a inteligência artificial para extrapolar e criar nós subjacentes para eu fazer brainstorming com inteligência artificial. Olha só, então não fui eu que criei esses nós aqui. A inteligência artificial leu o nome do meu nó e gerou esses nós aqui para mim agora. Então, inclusive, se eu clicar em qualquer um desses subnós e clicar novamente nessa função, ele vai gerar nós subjacentes baseado nesse nó aqui. Então essa é uma funcionalidade de inteligência artificial que eu implementei. Tá vendo? Então, ó, baseado no nome Ideias de aplicativos para celular, ele criou opções, ele criou ideias aqui, ó, aplicativos de produtividade e organização pessoal, plataformas de aprendizado e educação online, ferramentas focadas em saúde e bem-estar. Então, quanto mais descritivo for o nome do nó, melhor vão ser as ideias que ele vai gerar aqui. E aí, ó, baseado nesse nome aqui, ó, aplicativos de produtividade e organização pessoal, ele gerou esses nós aqui, ó, tipos e funcionalidades dos aplicativos, benefícios na gestão do tempo e foco, blá blá blá. E outra função bacana aqui que eu implementei é a de recolher os nós, tá vendo? Então vamos supor que o seu mapa fique muito grande, ele vai ficar muito poluído na tela. Então eu posso simplesmente vir aqui nesse botão e clicar para recolher, tá vendo? Expandir ou recolher os nós para que ele não fique tão poluído. E quando eu recolho, ele fica com esse botãozinho de mais aqui, ó, tá vendo? No nó. Isso é bem interessante, tá vendo? E aí dentro do nó, no editor de notas, vamos supor que eu pegue aqui, ó, copie o texto, só o título, eu pego só o título aqui do nó, colo aqui no editor de notas, e aí eu clico nessa funcionalidade aqui de expandir texto. Então ele vai expandir, vai gerar um texto com inteligência artificial só baseado nesse texto que está aqui no editor de notas. Então olha só, esse aqui ele é um pouco mais pesado, ó, e ele já mostra essa tela de carregamento, ó, expandindo o texto com o IA. E olha só que legal, ele já gerou aqui um texto, ó. Então, o texto que eu tinha inicialmente era melhores aplicativos para diferentes necessidades. Ele gerou um texto aqui, ó. No mundo digital de hoje, os aplicativos se tornaram companheiros indispensáveis, facilitando desde a comunicação até... Então, qualquer coisa que você digitar aqui, ó, eu posso pegar, por exemplo, todo esse texto e pedir para ele expandir novamente baseado nesse texto aqui. Então, quanto mais... E aí ele já gerou aqui, ó. Tá vendo? Ele já expandiu o texto original. Então, essas duas funcionalidades de inteligência artificial, totalmente funcionais e integradas à minha aplicação, foram desenvolvidas pelo Gemini. Beleza, agora que eu expliquei, né, o resultado final, o produto final, como é que eu cheguei até aqui? Né? Qual foi o processo de desenvolvimento para chegar até aqui, né, para chegar nessa aplicação? Então, basicamente, eu utilizei a ferramenta Canvas, aqui do próprio Gemini. Então, quando eu acesso o Google Gemini e crio um novo chat, né, primeira coisa é escolher o modelo 2.5 Pro. Porque o modelo 2.5 Flash, ele não é um modelo feito para programação. Quando a sua aplicação começar a ficar grande, ele vai começar a travar. Ele não vai conseguir progredir com o desenvolvimento da sua aplicação. Então, a primeira coisa é selecionar o modelo 2.5 Pro. O que eu fiz aqui, basicamente, eu peguei o código dessa aplicação que eu desenvolvi, anexei aqui no chat e falei o seguinte, ó, carregue o seguinte aplicativo para que eu possa fazer alterações no código. Quando eu dou Enter, ele começa a pensar aqui, e aí... Ah, não, peraí, eu preciso... na verdade, eu preciso usar a funcionalidade Canvas, ó. Precisa estar com a funcionalidade Canvas selecionada. Eu aperto Enter, e aí vamos ver. Ele começa a fazer o raciocínio e aí, beleza. Aí agora ele abriu o painel da direita aqui do Canvas, tá vendo? Então o que ele está fazendo agora é carregando minha aplicação, tá vendo? Está carregando o código da minha aplicação. E aí uma vez que ele carrega esse código, eu consigo fazer iterações em cima desse código e progredir com o desenvolvimento da minha aplicação. Entendeu? Então, essencialmente, eu estou carregando essa aplicação aqui dentro do modelo Canvas, e aí eu posso pedir para ele fazer alterações no aplicativo, e ele vai entender o código e incluir as novas funções. A partir de mais ou menos 1.000, 2.000 linhas de código, ele já começa a demorar alguns minutos para poder fazer cada alteração no código. E toda alteração no código que você faz, ele precisa recarregar por completo todo o código da aplicação.
Então isso é importante para entender o seguinte, quanto maior for o seu aplicativo, se você utilizar essa abordagem de desenvolvimento aqui, para cada alteração que você quiser fazer, você vai ter que aguardar assim vários minutos para que uma simples alteração seja feita e incluída no seu código, tá? Como que eu comecei? Eu comecei com baseline, né? Eu simplesmente cheguei para o Gemini e falei, olha, gere um aplicativo base simples de mapas mentais. E aí ele vai gerar um código base de mais ou menos ali umas 800 a 1000 linhas de código bem simples com o aplicativo base. E aí, em cima disso, é que eu vou fazendo as aplicações, vou falando para o Gemini, né? E para cada alteração eu preciso pensar o seguinte, tá, qual é a funcionalidade que eu quero desenvolver? Né? Ah, eu quero, por exemplo, implementar esse menu de emojis. Então, para essa funcionalidade, eu tenho que fazer uma prompt, especificar para o Gemini na prompt exatamente qual é a funcionalidade que eu quero desenvolver. E para que ele funcione da melhor forma possível, você precisa ser o mais objetivo possível na tua prompt. Então você precisa pensar, tá, qual é a funcionalidade que você quer desenvolver, né? É uma funcionalidade, é uma função, né? É um script, é um HTML, é uma coisa de UI UX, né? Um HTML e CSS que você está implementando. E para estilizações manuais, ou seja, por exemplo, não gostei da forma como ele desenvolveu aquela funcionalidade para mim. O que eu posso fazer? Eu posso pegar eu mesmo ir no código e fazer aquela alteração, né? Se você tiver esse conhecimento. Então você precisa ser extremamente específico na tua prompt. Não, quanto mais genérico você for, mais você está abrindo para a possibilidade de falha daquela funcionalidade que você está querendo implementar. Então isso acaba ficando cada vez pior quanto maior fica a tua aplicação. Então quanto maior fica a tua aplicação, melhor, mais específico você tem que ser, né? Então, como é que você vai dizer para ele que você quer implementar, por exemplo, vamos pegar algo bem simples, a função de negrito no editor de notas, né? Eu vou chegar para ele e falar o seguinte, olha, vamos vir aqui, por exemplo, no ChatGPT, que ele está carregando a aplicação ainda, né? Mas eu tenho que chegar aqui para o Gemini e falar o seguinte, olha, implemente uma nova funcionalidade no meu aplicativo. Por que isso? Porque eu quero que ele entenda que isso seja um acréscimo. Eu quero que ele implemente uma nova funcionalidade. Eu quero que ele acrescente essa funcionalidade no meu código. Eu não quero que ele modifique o código existente, entendeu? E aí, para essa nova funcionalidade, né? Deixa eu abrir o chat aqui. Você vai dizer: eu quero que você acrescente um novo, um novo botão. Beleza? Então você sabe que é um botão, mas aonde é que você vai incluir esse botão? Porque a aplicação ela tem vários lugares para você incluir esse botão. Então esse botão ele vai ficar nesse menu aqui, né? Vamos supor, você vai querer incluir o botão aqui no final, né? Nesse menu grande. Você vai querer incluir esse botão aqui no final, nessa barra de ferramentas. Ou você vai querer incluir, por exemplo, esse botão aqui, né? Qual é o menu que você vai querer incluir esse botão? Aí vamos supor que você identificou que você quer incluir esse botão nesse menu. Tá, mas você vai querer que esse botão seja incluído no final ou você quer incluir esse botão entre outros botões já existentes? Isso você precisa levar em consideração. E tudo isso você precisa especificar na tua prompt, né? Então, ele terminou de carregar aqui. Aí eu vou dizer para ele, então, eu quero que você acrescente um novo botão no menu X, né? Qual dos menus? E na posição Y, certo? Você precisa ser extremamente específico. Porque vamos supor que você só fale para que ele crie um novo botão. Se você não especifica onde você quer incluir esse botão, ele vai incluir o botão aonde ele quiser. E repare que depois que ele terminou de carregar meu aplicativo, o meu aplicativo está disponível aqui dentro do Canvas do Gemini, né? Então é isso. Você precisa aprender a entender a lógica daquilo que você está querendo implementar na aplicação. E outra questão,
conforme você vai aumentando a complexidade do teu aplicativo e você vai fazendo alterações no teu aplicativo, uma recomendação que é uma boa prática de desenvolvimento de qualquer aplicação é você versionar e salvar as versões do teu aplicativo no GitHub, ou num aplicativo como o GitHub, GitLab, ou no próprio Git da tua máquina, enfim. Por quê? Porque o Gemini, apesar dele salvar as alterações aqui, não é interessante você depender dessa funcionalidade aqui do Gemini para guardar as suas versões. Por quê? Porque ele tem um problema de acumulação de memória entre prompts. Então, pela minha experiência desenvolvendo essa aplicação, ele acaba tendo um pouco de alucinação e pegando prompts anteriores, de versões anteriores da que você fez, e incluindo na tua última alteração. Isso é um problema. Então, quando isso acontecer, como é que você vai fazer para voltar atrás, né? Então, é interessante você sempre estar desenvolvendo a aplicação e salvando as versões que você considera que são versões que estão estáveis no GitHub, que foi o que eu fiz aqui. Então, se você vier aqui na branch main e vier aqui nos meus commits, você vai ver que toda versão estável que eu fiz alguma atualização, eu salvei aqui, né? Eu fiz os pull requests aqui dentro dos commits aqui dentro da main branch. Então, por exemplo, se eu fizer alguma alteração e der ruim na lógica, quebrar a lógica, quebrar a aplicação, eu consigo pegar um código de uma versão anterior aqui e restaurar a minha aplicação. E isso aconteceu durante o desenvolvimento desse aplicativo aqui, várias vezes, inclusive, tá? Foi por isso que eu comecei a versionar. Outra questão que é muito importante de se considerar é a correção de erros e bugs, porque como você está lidando com inteligência artificial, assume-se que você não sabe programar, né? Porque se você normalmente um programador experiente, ele não vai usar a inteligência artificial para fazer o desenvolvimento da aplicação dele. Então, quando você faz uma nova alteração no aplicativo e ela gera algum tipo de erro ou bug, como é que você vai saber corrigir aquele erro, né? Então, a questão de correção de erros e bugs no Vibe Coding, ela depende muito de você ficar o tempo inteiro fazendo novas prompts, novamente, extremamente específicas, para tentar identificar da forma mais específica possível qual que é o erro e qual que é o bug que você está tentando corrigir. Então, como é que eu estava fazendo isso normalmente? Eu chegava para o Gemini e falava o seguinte, olha, uma vez que eu identifiquei que ele está dando um erro, eu digo o seguinte, olha, a aplicação está retornando o seguinte erro. E aí você cola o código do erro e aonde que o erro está aparecendo, se um erro está aparecendo no aplicativo, no console, se é um erro de JavaScript, se é um erro de design, entendeu? E aí você tem que retornar como que você quer que ele lide com aquele erro. Então você diz para ele o seguinte, eu quero que você revise a lógica do erro e corrija da forma XYZ, por exemplo, né? Então, a parte de debugging, quando você está trabalhando com vibe coding, ela é talvez um dos maiores gargalos, tá? Então, apesar de você conseguir desenvolver aplicações, quem está desenvolvendo é a inteligência artificial. Então, ela vai gerar erros, isso vai acontecer, e não vai acontecer só uma vez, isso vai acontecer frequentemente. Então, um dos principais gargalos do vibe coding é você saber lidar com o debug do código. Antes de entrar nos prós e nos contras mais específicos do processo de desenvolvimento que eu identifiquei, só queria dar uma pincelada por cima nas categorias que existem de vibe coding, né? Porque a inteligência artificial ela avançou muito nos últimos anos, então você tem várias abordagens para desenvolvimento de código atualmente, né? Então, basicamente, o que é o conceito de vibe coding? É você
utilizar inteligência artificial. Você não é um programador, né? Você não é um programador de aplicativo, e você usa a inteligência artificial para fazer a programação para você, enquanto que você só diz para a inteligência artificial, né, o que é que você quer que ela faça. Isso que é o vibe coding, basicamente. E nesse caso aqui, eu peguei uma das formas, uma das abordagens de vibe coding, que foi utilizar essa ferramenta aqui do Google Gemini, que é o modo Canvas, né? E colocar ele à prova para ver se esse modo Canvas consegue de fato entregar uma aplicação real, usando o Vibe Coding. Então, eu acredito que é possível. Eu acho que esse projeto aqui é a prova disso, é a evidência disso. Ele consegue desenvolver uma aplicação. Agora, dependendo do nível de complexidade da tua aplicação, pode ou não ser possível você desenvolver ela utilizando essa abordagem que eu utilizei aqui, tá? Isso vai depender principalmente de fatores como se você depende de integrações do teu aplicativo com outros aplicativos, se você vai integrar ele com a nuvem, se você vai ter bases de dados, se você vai quais tecnologias o seu aplicativo vai ter, por exemplo, se ele vai ter APIs, se ele vai conversar com APIs, se ele vai ter, enfim, depende do nível de complexidade. Para esse nível de complexidade dessa aplicação que eu desenvolvi, me atendeu essa ferramenta e eu consegui atingir meu objetivo, né? Mas quais seriam outras categorias, por exemplo, de vibe coding? Você tem os ambientes de desenvolvimento integrados, que são as IDEs, por exemplo, como a ferramenta Cursor, né? Se você pesquisar aqui no Google pela ferramenta Cursor, seria essa ferramenta aqui. O que ela é? Ela é uma ferramenta extremamente completa. Ela é muito mais profissional, entre aspas, para quem faz vibe coding do que a ferramenta de Canvas do Gemini, por exemplo. Porque você consegue integrar essa ferramenta aqui com uma espécie de Visual Studio, e você consegue integrar diretamente ela com o GitHub para fazer versionamento, integrar com ferramentas de base de dados, como Supabase, por exemplo. Ela é muito mais completa, né? Você tem, por exemplo, o JetBrains, que é outra ferramenta semelhante ao Cursor. E aí você tem plataformas que são consideradas como Prompt to App. A mais conhecida, pelo menos que eu conheço, é a Lovable. Vou pesquisar por ela aqui, ó, no Google. Seria essa ferramenta, essa plataforma aqui, lovable.dev. Esperar ela carregar aqui. Estranho, ela está demorando para carregar. Mas essa plataforma Lovable, ela como é que funciona? Ela é semelhante ao Canvas que eu utilizei, então basicamente você vai dizer para ela, eu quero construir uma aplicação de mapa mental, eu quero construir um aplicativo para celular de, sei lá, de saúde e fitness para desenvolvimento de treinos. E aí ele vai desenvolver a aplicação por inteiro, só que ela não vai desenvolver em um único arquivo, como é o caso dessa ferramenta aqui, né? Ela vai desenvolver uma aplicação quase que profissional. Ela vai fazer ela vai criar as dependências, vai criar as pastas, os diretórios daquele aplicativo, vai fazer as conexões com base de dados, enfim. Ela é muito mais completa, né? Aí você tem, por exemplo, os assistentes de código e ferramentas de autocomplete, que é, por exemplo, o famoso GitHub Copilot, que basicamente o que ele vai fazer? Você só integra essa ferramenta num aplicativo de desenvolvimento de código que você já usa, como por exemplo o Visual Studio. E aí, conforme você vai digitando no teu código, ele vai sugerindo outros trechos de código, né? E aí você pode pedir, por exemplo, para ele gerar um código com AI para você, né? Você pode também, por exemplo, usar o próprio Gemini Code Assist, que fica integrado no Google Cloud através do Colab. Então, por exemplo, eu vou abrir ele aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui no Google Colab, que é outra ferramenta, né? Uma ferramenta é um ambiente de desenvolvimento em Python, né? Mas eu posso chegar para ele aqui, ó, é um notebook Python, né? Eu posso chegar para ele e clicar aqui, ó, gere código com IA. E aí eu posso chegar para ele e falar, olha, eu quero que você gere um gerador de, de dados, né, aleatório, por exemplo.
ou na verdade um arremessador de moedas aleatório com a biblioteca random. Vamos ver como é que ele responde. Aí, no caso, antes dele colocar o código ali em cima, olha só que legal. Ele já gerou uma sugestão de código, ele dá o import na biblioteca random, e aí ele cria uma variável chamada cointoss e quais são o comportamento dessa variável. Basicamente, ele vai rodar uma moeda, né? E a moeda tem ou cara ou coroa. Então, ele tem dois parâmetros, ou zero, ou dois valores, né, de parâmetro, ou 0 ou 1. E aí ele imprime o resultado aqui, ó. Se a variável cointoss for zero, ele imprime o valor cara. Caso contrário, ele imprime coroa. Aí eu posso aceitar essa sugestão e aí eu rodo a aplicação. Então isso aqui já é uma aplicação em Python, por exemplo. No caso, como o meu aplicativo ele foi um aplicativo visual em HTML, eu não poderia utilizar essa ferramenta do Colab para poder desenvolver a aplicação. Ele está conectando aqui em cima ao ambiente de desenvolvimento. Eu teria que utilizar, no caso aqui, esse gerador aqui de código com IA do Colab, ele serve somente para desenvolvimento de código Python. Então eu posso fechar aqui o modal, como você pode ver, ó, ele já gerou o cara aqui, ó. E se eu ficar rodando, ó, tá vendo? É aleatório, coroa, cara, coroa, cara. Então ele já gerou uma aplicação aqui que roda uma moeda, por exemplo, certo? Então, de certa forma, isso aqui já é vibe coding. É claro, a aplicação está extremamente simples, mas eu consegui atingir o meu resultado aqui, que é fazer um arremessador de moedas. Então, assim, esse aqui é um exemplo, né, de vibe coding, é uma perspectiva diferente que eu trouxe aqui para ter um entendimento mais diverso ali, né, desse cenário de vibe coding. E aí você tem, por exemplo, outras ferramentas já que são para análise e estruturamento de código, como a Codium, você tem o próprio GPT, claro, o Chat GPT, que é mais famoso, né? E você tem os ambientes de Canvas, que é o que eu utilizei, que é o Gemini Canvas. E você tem o próprio Canvas do ChatGPT, tá? No caso, como eu assino a ferramenta do Google AI Pro, é claro, não nessa conta aqui que eu estou demonstrando, né? Essa aqui é uma conta gratuita que eu estou demonstrando, mas eu assino o Google AI Pro e eu desenvolvi minha aplicação na minha conta pessoal, utilizando o Google AI Pro, né? Então, isso aqui é só uma pincelada em cima do cenário de Vibe Coding. E aí, quais são os principais prós e contras que eu identifiquei dessa abordagem que eu utilizei aqui, tá? Bom, os principais prós são o seguinte: a função de implementar opções de IA ela é bem relevante, então essa função aqui. E caso a lógica do app esteja bem estruturada, essa é uma função bem poderosa. Então, basicamente, quando você tem aqui, quando você está aqui no Gemini, você tem essa funcionalidade aqui, ó, que ele adiciona recursos do Gemini com inteligência artificial. Se eu clico nessa função, nesse botão aqui, ele vai ler todo o meu código da minha aplicação e ele mesmo vai tentar entender quais são as possibilidades de aplicações com inteligência artificial que ele pode incluir na minha aplicação e ele sozinho vai criar essas funções e implementar no meu aplicativo sozinho, tá? Foi, por exemplo, isso que eu usei para criar essas duas funcionalidades. A questão é o seguinte, depois que eu criei essas funcionalidades, elas não estavam 100% do jeito que eu queria, e eu fiz otimizações no código para chegar nesse resultado. Por exemplo, de conectar com uma chave de API, para não colocar, por exemplo, a chave de API direto no código, porque isso seria totalmente inseguro e deixaria minha chave vulnerável, né? Mas, ainda assim, essa é uma ferramenta muito poderosa. Então, o que, que eu fiz? Eu utilizei esse recurso e eu fiz otimizações de código, né, em cima dessa funcionalidade. Outra coisa é o seguinte, ele é super inteligente em entender as lógicas e as relações entre os elementos de uma aplicação. Então, por exemplo, se você dá uma prompt abrangente, ele consegue entender que, tipo assim, isso aqui é um menu, e ele vai lá e entende aonde que ele vai incluir aquela função dentro do seu código, sabe? Outra coisa é o seguinte, se você observar o log de raciocínio, isso é bem interessante, você observar o log de raciocínio. Então, por exemplo, eu vou vir aqui para a minha aplicação. E aí eu chego para ele e falo o seguinte, olha, eu quero que você analise o código da minha aplicação e identifique oportunidades de melhoria.
mas não aplique essas sugestões ainda. E aí eu dou um Enter. Ele vai primeiro processar a minha prompt, e aí ele vai entrar no modo de raciocínio. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse modo de raciocínio é muito interessante de você, toda vez que você vai implementar uma nova funcionalidade, você lê esse log de raciocínio e entender qual que é a lógica que ele está utilizando para implementar a alteração, né? Então ele quebra a lógica dele em várias etapas. É super interessante você ler essas etapas e ler a lógica que ele está utilizando para implementar. Outra questão é o seguinte, ele é relativamente rápido nas alterações, caso o teu aplicativo for pequeno. Então, por exemplo, essa aplicação que eu fiz, ela tem em média 3.000 linhas de código. Só que, para 3.000 linhas de código, eu já achei que ele começou a demorar muito para fazer cada alteração. Então, se a tua aplicação tem, por exemplo, mais de 5.000 linhas de código, eu já acho que é muita coisa para você delegar para essa ferramenta do Canvas, por exemplo. Eu já acho que ele vai começar a ficar muito pesado e vai começar a levar assim muitos minutos para poder processar cada alteração que você for fazer na tua aplicação, tá? E os contras são basicamente o seguinte, em relação à lógica. Se a lógica do teu aplicativo não estiver muito bem definida, muito bem estruturada, e você pedir para ele implementar funcionalidades complexas, ele vai começar a quebrar a tua aplicação, tá? Então é necessário você ser extremamente específico nas suas orientações, quanto mais complexo vai ficando a tua aplicação. Outra coisa, é necessário tomar cuidado para que as novas funções que você vai implementando não quebrem as lógicas atuais da tua aplicação. Isso aconteceu muito, tá? No processo de desenvolvimento desse aplicativo aqui, por exemplo. E é por isso que você precisa sempre versionar teu aplicativo, e aí às vezes você vai precisar abrir novos chats, porque, por exemplo, aqui, né, que nem eu falo da parte de alucinação, quanto mais você vai usando o mesmo chat para fazer as alterações, ele, depois de um tempo ele começa a alucinar e juntar alucinações antigas com as alterações novas, e aí ele não consegue ser mais capaz de, tipo assim, corrigir os erros da tua aplicação, né? Então, outra questão é o seguinte, aquela função do Gemini, ela é muito poderosa, mas o que acontece? Às vezes ele consegue implementar, por exemplo, você pede para ele implementar as funcionalidades do Gemini. E aí o que ele acaba fazendo é o seguinte, ele implementa o botão da funcionalidade, mas ele não implementa a lógica daquele botão. Então ele fica só um botão oco, que não funciona. E aí você tem que pedir depois para ele implementar a funcionalidade. E isso acontece muito, tá? Outro ponto muito importante em relação à performance desse método de Canvas, tá? Então, realmente, a memória do Canvas ela vai piorando e ela vai acumulando muita informação quanto mais tempo você usa o mesmo chat. Aí, outra questão é o seguinte, como eu falei, né, a performance desse método de vibe coding ela é boa para aplicativos pequenos, mas eu não acredito que seja ideal você fazer isso para aplicativos muito complexos, por exemplo, acima de 10.000 linhas de código. Aí, quando você chega nesse nível, eu já recomendo mudar completamente a abordagem e utilizar, por exemplo, um cursor da vida, tá? Que é uma ferramenta mais profissional para quem vai trabalhar com vibe coding. Outra coisa é o seguinte, como eu falei, tem que ser o modelo 2.5 Pro. O Flash não dá conta de desenvolvimento para aplicações com mais de 2.000 linhas de código. Ele já começa a quebrar. Limitações. Esse método de desenvolvimento aqui do Canvas, pelo que eu entendi, ele só funciona para as linguagens de HTML, CSS e JavaScript. E ele desenvolve tudo num único arquivo de código HTML. Então toda a lógica da aplicação está em um único arquivo. Se você vai desenvolver uma aplicação complexa que, por exemplo, tem vários arquivos dentro do mesmo diretório, raiz, acredito que já não seja mais possível você utilizar esse método do Canvas, tanto do GPT quanto do Gemini.
e a questão do versionamento no GitHub, como eu já mencionei, né? Então, qual que é a conclusão? Né? Qual que é a conclusão de todo esse processo aqui, né, de desenvolvimento dessa aplicação, dessa experiência que eu tive? A conclusão é, eu consegui atingir meu objetivo? Consegui. Tanto até que eu estou utilizando essa aplicação aqui no vídeo para explicar ela mesma. Né? E eu estou utilizando a aplicação já para fazer alguns brainstormings, alguns mapas mentais. Então sim, eu consegui atingir o meu objetivo, tá? Agora, claro, ele não está 100% completo, ele não tem ainda tudo que eu gostaria que ele tivesse. Tem várias outras ideias que eu ainda tenho e que eu quero implementar nesse aplicativo. Então, eu vou ainda desenvolvendo essas ideias, vou implementando aqui, mas claro, isso é um processo, né? Acho que nenhum aplicativo ele acaba e nunca mais é atualizado hoje em dia, né? Você sempre vai ter uma nova ideia que você vai querer implementar, fazer ajustes, customizações. Mas se você que está assistindo o vídeo gostou dessa aplicação, quiser usar ela e tiver até sugestões que você queira implementar no projeto e quiser entrar em contato comigo para que eu implemente, caso você queira de fato usar esse aplicativo, você pode vir aqui, né, no próprio GitHub desse app e dar uma olhada, pode entrar em contato comigo, pode ser aqui pelo comentário ou pelas minhas redes sociais. Então, e é isso. Eu encorajo que você faça isso. E se você gostou desse tipo de conteúdo, dá uma olhada aqui no meu canal do YouTube. Eu tenho vários vídeos aqui, principalmente voltados para engenharia, mas se você acreditar que esse seja um conteúdo interessante e quiser se inscrever no meu canal ou sugerir algum tópico de algum vídeo que você acredite que seja relevante, é só deixar aí nos comentários ou entrar em contato comigo. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro o processo e obrigado.